Assim? Olha ele! Simples! Muito bem, muito bem. Muito bom. É muito simples, não é? Tá bom. É isso aí. Boa noite, professor Vanderlei. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, né? Agradeço por ter aceito, né, o convite para esse dedo de prosa, né, para falar por um assunto tão gostoso que é a questão do ateliê tipográfico, sobre a tipografia. Então, para mim é um prazer enorme ter o senhor aqui. Muito bom. Vamos esperar o povo se chegar um pouco, né? Porque Tá legal. algumas pessoas já entraram e acabaram saindo porque as conexões não estavam dando certo, para que a gente daqui a pouco comece, né? Tá Já tem bom. algumas pessoas entrando. Ana Gouveia já Uhum. está aí. Já tem uma outra A irmã. cunhada. É cunhada? É. Então o povo já está chegando para prestigiar o professor Vanderlei. Né? Enquanto isso, eu vou estar lendo, fazendo a apresentação do professor Vanderlei, né? Até que as pessoas comecem já a entrar, para que nós possamos ter esse dedo de prosa sobre a criação, né, do ateliê tipográfico da Universidade Federal de Goiás. Então, o professor José Vanderlei Gouveia é graduado em Filosofia pelo Seminário Maior Diocesano de São Carlos, graduada em Biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos. Atualmente é professor da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em editoração científica. Atua também em desenvolvimento de acervos bibliográficos, história do livro, da imprensa, das artes gráficas. Tem especial interesse na preservação da memória tipográfica, dedicando-se à produção artesanal, editorial e gráfica. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, professor Vanderlei. O senhor terá de 20 a 30 minutos, né, para estar contando um pouco da sua trajetória, né, a respeito do ateliê tipográfico. E depois desse momento de exposição, a gente vai abrir para algumas perguntas, porque foi lançada uma enquete durante o dia, né? Que pergunta você quer fazer para o professor Vanderlei, né? Tá bom. Vamos deixar ele de calça curta. Manda umas perguntinhas bem difíceis para ele. Tô brincando, professor. Então, assim, aí essas perguntas nós vamos abrir depois para os comentários, para as pessoas que já estão entrando e participando. E aí a gente começa o nosso dedo de prosa junto com as pessoas, tá? Então fique à Tá bom, vontade, então. pode fazer a sua exposição e muito obrigada. Eu vou desativar os comentários. Aí. Tá bom, então obrigado, Keila, pelo convite, pela oportunidade de a gente poder divulgar o nosso trabalho dentro da universidade, uma das raridades brasileiras, que é o ateliê, o nosso ateliê tipográfico. Eu vou começar um pouco falando da minha trajetória, né? Porque muita gente quer saber como é que um bibliotecário foi parar num ateliê de tipografia. Então vamos lá. Eu me formei pela escola em São Carlos entre 76 e 78 por aí. Em maio de 79 eu já estava aqui na universidade, na editora da universidade. E essa experiência lá em São Carlos começou a parte de tipografia dentro de um jornal totalmente tipográfico, em que eu fazia um pouco de tudo lá. Entrei como revisor, depois comecei a escrever. Como eu tinha também noções de fotografia, fui fotógrafo, e a gente tinha uns manuaizinhos para aprender, né? Como fazer uma boa reportagem, uma boa entrevista, uma boa reportagem fotográfica e por aí vai. Nos intervalos da redação, da revisão, eu ia para a oficina e ficava observando o trabalho dos tipógrafos na montagem das páginas do jornal, na impressão, o serviço de linotipia, e, ao mesmo tempo, eu ficava me indagando como é que bibliotecário poderia associar essas duas coisas. Ali eu tinha
noção mesmo de que eu estava vendo a história do livro, estava vendo a história da tipografia, a história da imprensa, naquele momento ali. Nós estamos falando de um período de 76 até maio de 79, por aí. E o jornal já existia. Então, o fato de estar nas oficinas já me interessou muito por essa parte da história das artes gráficas, de uma maneira geral, da história da imprensa e a sequência disso, né? Outra coisa que me chamou a atenção também na época era que o editor do jornal, ele pautou uma notícia por semana das universidades federal e da USP. Ele dizia que seria impossível que uma universidade não tivesse uma novidade semanal para contar. Então, uma das pautas que a gente cobria era justamente o trabalho das universidades, as pesquisas, as coisas que a universidade estava fazendo que pudessem interessar ao público de uma maneira geral, que pudesse ter uma repercussão no âmbito da população de São Carlos, principalmente, né? Então, aí eu comecei a ler um pouco mais sobre popularização da ciência, jornalismo científico, de uma maneira bastante incipiente, e fiz uma associação bastante próxima entre o trabalho do bibliotecário na biblioteca e a popularização da ciência. O fato de você fazer o trabalho de referência, para mim, indicava que nós estamos praticando popularização da ciência, de certa maneira. Depois disso, eu vim para Goiânia, porque eles queriam um bibliotecário na editora da UFG que entendesse um pouco de artes gráficas. Então, meu trabalho inicial na universidade foi dentro da editora, no ambiente da editoração. Eu cheguei a ocupar o cargo de diretor da divisão técnica, e aí, principalmente do ponto de vista da documentação, da biblioteconomia, a gente fazia o que nós chamamos de tratamento da informação na fonte, ou pelo menos na época era essa a expressão, para fazer a catalogação na fonte, para fazer indexação, para adotar padrões internacionais de publicação, técnica, didática, científica e profissional, que eram os nossos principais, apesar de ter também uma linha editorial na área de literatura, principalmente literatura regional, não é? Então, ali na editora, eu consegui também me dedicar mais um pouco a esses aspectos da comunicação científica e da editoração científica. E, na época, a gente tinha o nosso coordenador, o diretor da editora, era também bibliófilo, ele já é falecido, o professor Jofre Marcondes de Rezende, e ele, como bibliófilo, a gente foi entrando cada vez mais nesses aspectos da história do livro, da história da imprensa. E aí eu fui para a carreira docente, e as disciplinas, claro, história da bibliografia, história do livro, história das bibliotecas, e, claro, todo o suporte de fabricação, de construção do livro de uma maneira geral, a gente acaba entrando por isso aí. E uma das coisas que chamava sempre a atenção desde aquela época, exatamente a transição. Vale dizer, a tipografia, ou que hoje em inglês estão chamando de letterpress, print, essa tipografia acabou, aos poucos, foi sendo abandonada pelas novas tecnologias que apareceram, desde a impressão offset e todo o suporte de impressão de offset. Então, eu participei dessa transição. As primeiras máquinas de composição, por exemplo, de fotocomposição, depois a IBM Composer foi a que nós mais usamos no ambiente da editora, que era uma máquina que
acumulava mais ou menos 88 mil caracteres apenas. Em vista do que a gente tem hoje, realmente era muito pouco isso daí, né? Nossa. Aliás, hoje uma das solicitações dentro da universidade é que a gente tenha equipamentos e material, que eles querem funcionando, né, dessa transição. Só que eu gostaria de saber quem é que vai recuperar uma memória que deixou de ser usada na década de 80, por exemplo, em função da entrada dos computadores e tudo mais. Então, tem essa dificuldade, mas nós vamos lá. Algumas coisas a gente tem, né? Então, essa parte da minha experiência na editora e o interesse pela história, já tinha algumas coisas pensadas a respeito da preservação. Como é que a gente ia guardar isso? Muita coisa se perdeu, mas bastante coisa a gente considerou de guardar. E nesse ponto eu tenho que quase que um agradecimento mesmo com o pessoal da Divisão de Material e Patrimônio, que não levaram a leilão muitos equipamentos que nós temos hoje, né? Então, nós ficamos com esse material guardado no Departamento de Materiais Inservíveis da universidade e a gente pôde recuperar mais recentemente. Mas vamos voltar mais um pouco atrás dessa experiência mais recente. Eu fiquei afastado da editora a partir de 86 e retomei o meu contato em 2010, 2011, por aí. Já com a ideia de estruturar o que na época ele chamava de um museu de tipografia ou museu laboratório de tipografia. Depois, mais tarde, 2013, 2014, 2015, a universidade lançou como que um programa ou até um desafio do Museu das Ciências. A ideia era, bastante simplificadamente, que cada instituto, que cada faculdade tivesse a guarda e a exposição de materiais e equipamentos que foram sendo usados ao longo do tempo para chegar onde a gente chegou. E, um pouco impulsionado com essa ideia do Museu das Ciências, é que o ateliê tipográfico também cresceu, né? Então, nós começamos em 2011, primeiro fazendo um levantamento de tudo que a gente tinha disponível e passível de ser recuperado. Então, nós conseguimos fazer esse levantamento junto ao Departamento de Material e Patrimônio, no ambiente do próprio Centro Editorial e Gráfico, e em 2012 nós cadastramos aquilo que poderia ser o projeto do museu, junto com a professora Maria das Graças Monteiro Castro, que na época era a diretora do Centro Editorial e Gráfico. Essa ideia cresceu e em 2014 a gente conseguiu inaugurar o ateliê. E quando a gente inaugurou o ateliê, nós já tínhamos 2 livros publicados junto com a direção do professor Anton Corbatio Quintela, um grande entusiasta que deu muito suporte também nessa sequência do trabalho que a professora Graça começou com a gente lá, né? Espera aí que eu tenho aqui uma leiturinha do lado para não perder o rumo da conversa. Fique à vontade. Né? Então, a ideia, desde o início, é que nós tivéssemos não só um museu, mas também um laboratório. E aí a nomenclatura, ou nome que a gente achou mais adequado foi exatamente ateliê, como espaço de produção e de criação, mais até, pelo menos do ponto de vista da comunicação até, o ateliê dá mais a ideia do que a palavra museu, por exemplo, Sim, como esse espaço de produção. Então, a ideia do ateliê é esse misto de indústria gráfica artesanal e mecânica,
que funcionou comercialmente até meados de 90, dos anos 90, por aí, dentro da própria universidade. Então passa por não digo abandono, mas uma substituição de tecnologia gráfica. E, aliás, a área das indústrias gráficas, no meu modo de entender, são as que mais assimilam rapidamente as novas tecnologias. O estudo todo que a gente tem da indústria gráfica percebe que essas novas tecnologias ela assimila muito bem e muito rapidamente pela própria necessidade da comunicação. Nós estamos falando da comunicação escrita, principalmente, né? Até o momento. Então, essa estrutura toda que nós levantamos, a gente colocou para funcionar. Então, praticamente não tem nenhuma máquina que não funcione lá dentro. Então, passaram por revisões, por reparos. Nós temos um corpo técnico bastante capacitado para isso. E muita coisa, claro, a gente vai aprendendo também, ali no nosso dia a dia, descobrindo como funciona cada máquina. Afinal de contas, elas já não têm mais manual nenhum para a gente seguir. Mas tá aí o manual. Mas o conhecimento acumulado pelos gráficos é que vai dar essa vantagem para a gente. Como é que a máquina funciona, como deixa de funcionar e assim por diante, né? Então, essa estrutura completa está funcionando. Na inauguração, a gente já tinha 2 livros prontos, publicados. No dia da inauguração, a gente lançou esses 2 livros, não é? Um deles foi da Leodegária de Jesus, um livro chamado Orquídeas, que a gente fez uma segunda edição e quase que, digo, facsimilar, porque a gente preservou a linguagem da época. É um livro que foi publicado em 1932, e a importância que se dá para a cultura goiana, que foi o primeiro livro de uma autora única, digamos assim. Não que não se escrevesse, mas talvez tenha sido a primeira autora goiana que tenha publicado um livro só seu. Não é? E um outro livro chamado Tipo Assim, que é exatamente da poesia moderna, haikai, e uma coisa mais atual, uma linguagem mais atual de poesia. E daí, até hoje, a gente tem mais ou menos, eu acho que 22 livros, se não me falha a memória, né? Então, voltando lá, a ideia do ateliê. Essa ideia de preservar, como a gente já disse, os ofícios da tipografia artesanal e industrial, boa parte, ou semi-industrial, né? Tem o projeto, como projeto de extensão. Então, nós abrimos sempre para visitação, para cursos, para experimentações, e isso não só para a universidade, porque dos objetivos do ateliê é justamente a preservação e a divulgação dessa memória gráfica, não só da universidade, como do estado de Goiás. Um dos aspectos dessa preservação da memória gráfica é tentar, de novo, recolher todo o material produzido pela imprensa universitária. Nossa. Então, o ateliê, só retrocedendo um pouco, o ateliê nada mais é do que o que foi a imprensa universitária no nascimento da universidade. Esses maquinários começaram a chegar de 62, por aí, junto com a criação da universidade. Na época, o importador precisava ir buscar esse material no Porto de Santos, precisava estar presente para receber. O reitor da universidade, o professor Colemar Natal e Silva, esteve lá, e nós temos algumas fotos ali no ambiente do ateliê que registram esses momentos aí, né? Então, nós estamos preservando o que foi a imprensa universitária
durante um determinado período, que teve uma importância bastante grande no ambiente cultural de Goiânia e do estado de Goiás, na divulgação daquilo que se fazia e o que se faz até hoje dentro da própria universidade, né? Também nessa perspectiva da preservação da cultura gráfica, nós fazemos parte de uma rede latino-americana da cultura gráfica. E nesse compartilhamento de pesquisas e as atividades afins que a gente tem nesse ambiente, no nosso caso mais específico, latino-americano. Então, esse ateliê hoje, ele está ainda vinculado ao Centro Editorial e Gráfico, não é mais um vínculo formal, porque houve uma reestruturação administrativa no SEGRAF e o ateliê ele vai ser montado ou remontado no ambiente da Faculdade de Informação e Comunicação, no Pátio das Humanidades. Então, esse espaço, a gente continua tendo essa atividade da oficina gráfica tradicional, onde a gente tem os aspectos da composição, da impressão, da encadernação, e vai ser lá na FIC. Também os aspectos de aprendizagem mesmo. Então, nós podemos, tanto no ambiente das comunicações, dos cursos de comunicação, da biblioteconomia, da área do design gráfico também, que nós temos uma interação bastante forte com eles. E com isso, a gente tende a ter uma proximidade não só física, mas ampliar essa proximidade com esses cursos, né? Então, um outro lado que a gente tem que pensar é que no processo de reabilitação desse maquinário antigo, a gente tem também outras referências de memórias profissionais dentro da universidade. Então, esse valor patrimonial que nós tentamos cuidar, não só dos equipamentos, mas também daquilo que muita gente chama da alma da máquina, que é o ofício que essas pessoas deixaram para nós de legado, desse aprendizado e dessa operacionalidade de cada uma das máquinas. Então, se num determinado momento nós tivemos a imprensa funcionando a todo vapor, e aí a profissão vai se especializando, vai se atualizando, então a gente tem o aspecto da memória, da história, para dizer como é que a gente chegou até aqui. Sim. A gente pode mostrar um certo momento dessa evolução ali dentro, não é? Então, com isso, outras curiosidades vão aparecendo. Então, na medida em que se estrutura o ateliê, quais tipografias, por exemplo, ainda existem no estado de Goiás? Quem é que ainda está fazendo isso? Seja do ponto de vista comercial mesmo, seja do ponto de vista artístico. E aí a gente tem alguns exemplos no Brasil todo. Começando lá do norte, a Lira Nordestina, por exemplo, que foi muito importante, a editora de cordel, está funcionando até hoje vinculada à Universidade Estadual do Ceará. Nós temos o laboratório Ateliê do Agreste, vinculado à Universidade Federal do Pernambuco, que são um dos nossos inspiradores. Minas Gerais tem o Museu Vivo da Memória Gráfica, que também nós temos uma colaboração bastante forte, inicialmente como inspiração do projeto deles. Em Minas ainda tem o Museu Pão de Santo Antônio,
que o Pão de Santo Antônio é um jornal que foi publicado de 1906, se não me engano, essa data, até mais ou menos meados de 90. Era um jornal também totalmente tipográfico, com a tiragem de uma vez por semana, um exemplar semanal. Ou, enfim, era semanal esse jornal. Né? Em São Paulo tem a editora Quelônio, que faz umas experiências muito bonitas em tipografia. Em Santa Catarina tem a tipografia do mato também. E tem outras experiências. Mesmo em Minas tem a tipografia do Zé, que é um movimento muito forte desse tipo, a tipografia Matias em Belo Horizonte, que continuam trabalhando. Nem sempre com o objetivo exclusivamente comercial, mas também e bastante artístico. Enfim, a reinvenção desses processos todos. Tá? Eu estava dizendo de curiosidades a respeito do que vai surgindo. Então, a gente lança essa pergunta. E Goiás, como é que é? Como é que foi? Como é que está? Então, aí a gente tem linhas de pesquisa ou linhas de trabalho para tentar responder algumas perguntas. Como nós temos duas pesquisas em andamento dentro do ateliê. Uma delas, que a gente acha que concluiu agora, é exatamente sobre esses equipamentos do ateliê, as máquinas e todos os equipamentos e acessórios dentro do ateliê. Então, cada uma das máquinas a gente tentou, não conseguimos tudo ainda, é uma pesquisa em andamento, saber da origem da máquina, a patente inicial da máquina, como é que ela foi feita, quem é que inventou, quem registrou essa patente, e cada uma delas. E tem uma curiosidade maior que eu anoto, é que é uma máquina que é mencionada na história dos jornais do século XIX, que é outra pesquisa que nós estamos fazendo sobre as tipografias de jornais do século XIX em Goiás, uma máquina que é mencionada na produção de jornal. E nós temos essa máquina, que é a Alusete, a impressora Alusete Express, já é uma plano cilíndrica, que também representou uma evolução no processo de impressão, apesar de ser bastante simples, mas também da divulgação e do suporte para o jornalismo no interior do país. A gente entende que, na medida em que as grandes cidades e as capitais recebiam equipamentos mais novos e sofisticados ao longo da história, essas máquinas acabavam vindo para o interior, pela simplicidade de operação até. Elas podem funcionar inclusive, sem energia, sem um motor elétrico. Nossa. Elas podem ser acionadas até manualmente. Né? Legal. Então, essa facilidade de operação trouxe essas máquinas também para o interior. Nós temos um exemplar desse lá, dessa máquina especificamente, que é mencionada, essa marca, num dos jornais publicados no século XIX em Goiás. Né? Vamos ver o que mais que eu tenho anotado aqui para contar para vocês. Se você quiser também, a gente pode abrir já para os comentários, às vezes você quer ouvir as perguntas, o pessoal comentando. Fica bem a seu critério agora. Bom, eu acho que o que eu tinha assim para falar basicamente do ateliê, uma coisa que a gente pode comentar, que é o aspecto da organização do ateliê, que também envolveu uma pesquisa bastante forte, que é a organização da oficina em si. Não só a organização dos espaços, o espaço de composição mecânica e manual e mecânica, que nós temos uma linotipo que funciona também,
a área de impressão e tal, mas principalmente o que demandou bastante dedicação foi a organização dos tipos nas gavetas. Então a primeira dificuldade não foi a existência dos tipos, que todos esses nós tínhamos, mas onde colocar os tipos. Então nós começamos a organizar pelos tipos grandes, os maiores, né, acima de corpo 36, e a gente foi colocando em caixinhas de plástico dentro de uma mapoteca organizada. A gente adaptou essa mapoteca e cada conjunto de letras a gente colocou dentro de umas caixinhas. Então, para tipo grande vale, mas para tipo pequeno já fica complicado. Então, outro aspecto foi sondar aqui em Goiás quem é que tinha alguma coisa que pudesse nos ceder. E essa sessão podia ser por doação, de preferência, né? Mas algumas coisas a gente adquiriu. E assim a gente conseguiu comprar 3 armários ou que a gente chama de gaveteiros, e o popular manigão, porque quem produzia esse material é a indústria chamada Manig. E aí o manigão é justamente esse conjunto de gavetas. A partir daí a gente foi conferir para ver se aqueles tipos eles estavam realmente bem identificados e adequadamente identificados. Por exemplo, os tipos menos comuns, todo mundo chama de fantasia. Então, fantasia 78, ou fantasia 72, ou fantasia 94, tudo porque era diferente do normal que a gente conhece hoje, por exemplo, no computador, os tipos Arial e os tipos serifados. Então tinha, mas assim a gente foi, se debruçou e foi pesquisando e conferindo cada um deles para organizar nas gavetas. Então hoje a gente tem, principalmente com a participação dos estagiários, que tanto de design gráfico como de biblioteconomia e de comunicação, a gente tem cerca de, acho que são 130 gavetas devidamente identificadas e organizadas com o trabalho dessa moçada que se interessou e que fez estágio lá com a gente, né? Então, esse é um outro lado que a gente tem que destacar, a participação bastante intensa e interessada dos estudantes e sempre o apoio da universidade para esse tipo de trabalho. Estou tentando achar o seu livro aqui, que eu não sei onde que eu coloquei ele, aquele O Cerrado e Jornalismo, sabe? Que você me deu? Eu estava com ele, eu não Nós sei o que eu fizemos. fiz. Pois é, Essa você e da Rosana. Foi uma experiência bastante interessante, Eu estava com ele aqui. porque junto com a professora Rosana, ela tinha fez uma disciplina chamada O Cerrado e Produção de Sentidos no aspecto do jornalismo. Depois aconteceu uma outra disciplina que a gente era sobre comunicação e cordel. Isso. Na linha da história de que o cordel, durante muito tempo, funcionou como nesse processo de comunicação das capitais para o interior do Nordeste, Achei. principalmente. Isso. Achei. Então, a gente juntou, na realidade, 3 turmas e 3 disciplinas para fazer o livro. E, por fim, a gente fez a parte editorial dos cordéis dentro da oficina que resultou na publicação do livro. A ideia eu vou abrindo os comentários aqui, Vanderlei, só para o pessoal ir vendo o seu livro aqui, tá? Tá. Okay. Então, você vai falar, eu vou abrindo e mostrar. Ó. Tá. Então, esse livro, a ideia inicial é que os lessem notícias e reportagens sobre o Cerrado, que essas notícias e reportagens fossem transformadas em cordel, e depois a gente partiu para a publicação do livro,
E o que é mais interessante, está de ponta cabeça. Tá não, é porque tá o contrário aí pra você, ué. Ainda olhei. Ô, Cruz. Aí, então, as reportagens, por exemplo, que deram origem aos cordéis estão na orelha do livro. Entendeu? São as matérias que foram Aqui. lidas e cada grupo, exato. E cada grupo fez um cordel a respeito, né? Foi uma experiência bastante interessante com os estudantes, até porque foram 3 turmas. Eu, se não me engano, apenas 2 alunos repetiram ou foram de uma turma para outra, nessas 3 turmas, nesses 3 momentos de elaboração desse livro aí. Então, uns produziram e a gente, claro, teve toda a orientação sobre poesia de cordel, sobre cordel, com o pessoal de letras. E outro aspecto interessante foi fizemos a proposta para o ateliê de gravuras com o professor Zé César da Faculdade de Artes, e ali com o grupo dele, cada um pegou um cordel para ilustrar em xilogravura. Então essas xilos que tem no livro Esse são aqui. exatamente. Cada poema, inclusive a capa, de das pessoas que atuam e trabalham ou trabalhavam com o professor Zé César no ateliê de gravura. Né? Legal. Então, a gente quis fazer realmente um livro que representasse um pouco do cordel, só que a temática ela é cerrado. Apesar do estilo, ela é do cerrado. Então, estava falando dessa organização, desses trabalhos. Fora esse livro, o que nós temos feito muito é a sinalização ambiental dos eventos da própria faculdade. Então, toda a sinalização interna, a gente tem feito, programado cursos ou minicursos ou oficinas para produzir o material da sinalização interna com uma característica bem nossa dentro e mostrando exatamente o que é que pode ser feito com esse maquinário antigo, com esse maquinário artesanal ali dentro, não é? Vanderlei, Então, tem porque assim, foi muito bom, é muito bom te ouvir, né? Eu gosto muito dessa parte da questão da editoração, é algo apaixonante. Antes de ir para a Bíblia, o meu sonho era ir para a Unesp, para a Universidade do Livro, fazer editoração, mas faltou dinheiro, a gente ficou na Bíblia mesmo, tá em tempo ainda. né? Não, não tem tempo não, agora deixa para lá. A gente fica por aqui mesmo no ateliê. Aí tem uma pergunta que o pessoal enviou, e assim, eu sei que você já falou um pouco, mas eles estão querendo saber qual que realmente é o objetivo principal para a criação do ateliê tipográfico. O objetivo principal. Desde o início nós temos que é a preservação da memória gráfica dentro nesse espaço da universidade, né? E a preservação da memória da própria universidade. Então, desde o início a gente tem isso bastante consciente. Entendi. Aí tem uma outra pergunta aqui, que eles estão querendo saber muito assim a respeito da tipografia, sabe? Muita curiosidade para saber a respeito da tipografia. Se eu puder É, o responder, ateliê, o ateliê, ele é aberto ao público? sim, aberto para visitações, experimentações, né? Você pode agendar uma visita para escolas. Para você ter ideia, nós recebemos lá com bastante frequência os meninos da creche, Que legal. da, da, da universidade. Quer dizer, o Que pessoal bom. do CEPAI, né, da Escola de Primeiro e Segundo Grau que a universidade mantém aqui, já vieram bastante escolas externas também, faculdades de cursos de comunicação externos também já vieram. Enfim,
E qualquer curioso também, que sempre vai despertar. O pessoal que é É, um e pouco curioso é o que mais tem aqui mesmo, que o nostálgico, pessoal que fez pergunta, eles estão muito curiosos, assim, porque pelo que eu percebi aqui das perguntas, as pessoas não conhecem o ateliê e as perguntas giram em torno disso. A outra é saber aonde que ele está localizado. no momento ele está no Centro Editorial e Gráfico, na Alameda Flamboyant, Centro Editorial e Isso. Gráfico, tem Sim. junto lá, no mesmo espaço praticamente, né? Do lado direito de quem desce a avenida, do lado direito tem o biotério, tem o escritório das incubadoras, um dos escritórios das cooperativas incubadas, né? Ah, Tem o Biotério, tem o SEGRAF, tem o Departamento de Material e Patrimônio, tem o Serviço de Transportes também, daquele lado ali. no campus universitário aqui em Goiânia, gente, Samambaia. Você que Isso. está fora de Goiânia, que é dentro da própria universidade mesmo, aqui no campus Samambaia, o campus 2, mais conhecido como campus 2, né? E outra pergunta que eles querem, eu sei que você falou, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais e quais os tipos de cursos que são disponibilizados. A universidade disponibiliza curso de tipografia no ateliê? Aí, se o valor, essas coisas assim que eles estão curiosos, saber quais os tipos de curso. Olha, até hoje O pessoal tá perguntando se eu estou tomando café, sabe? Eu estou falando que eu estou. até hoje a gente não cobrou nada de ninguém, até porque um dos aspectos do ateliê é reaproveitamento de material. Sim. Então, até tem muito material, por exemplo, papel, papelão, que vem nas embalagens das resmas de papel, vem nas embalagens das chapas de offset. Então, todo esse material, a gente, capas de livros que são, que a gente chama mala de impressão, que são aquelas impressões teste que são feitas. Então, a gente tem esse material todo, a gente aproveita o verso branco desse material. E tem muita gente, principalmente das artes visuais, que gosta de fazer uma impressão em cima de uma outra imagem que já. Enfim, por isso, até agora, a gente não teve despesa nenhuma, então a gente não tem cobrado Não, mas nada. isso mesmo Assim. para a gente fora da universidade? Sim, sim. Assim? É Nossa, isso tem diferente que se ser você tem um divulgado, projeto Vanilla. editorial. É diferente se você tem um projeto editorial. Você quer uma Gente, produção de cartazes, é diferente, mas os cursos a gente não tem cobrado nada até agora. Não sei se vai mudar alguma coisa daqui para diante, né? nossa, isso tem que Porque ser divulgado. Porque, assim, lá o pessoal da história, que eu estou fazendo um curso de especialização em história cultural, o dia que eu falei do ateliê para eles, eles ficaram assim, todo mundo deslumbrado, querendo conhecer, porque ninguém sabia onde era o ateliê, entendeu? Então, eu acredito que a gente tem que começar a divulgar mais, porque tem pessoas, assim, até os nossos vizinhos, né, que a história está do lado ali, e não sabem onde é, né, o ateliê. E eles têm essa curiosidade mesmo pela história do livro, da imprensa, né? Que muitos estudam isso lá, essa questão dessa memória coletiva. Então, eu acho que depois a gente poderia fazer algo para estar divulgando esse ateliê, né? Para que as pessoas venham conhecer sim, mais o seu trabalho, né? Essa memória que você essa é uma tem ideia. tentado preservar. Hã? Então, essa é uma ideia, até porque, como só repetindo o que a gente já disse, é uma raridade que a gente tem aqui no Então, Centro-Oeste, né? Então, o mais próximo que a gente tem aqui é o Museu da Imprensa em Brasília, junto da Imprensa Nacional. É o mais próximo, mas aí é só visualização, não é experimentação como nós queremos que seja aqui sempre. Então, é museu e tem esse lado museístico, mas o principal é o laboratório, esse uhum. laboratório de experimentações. Nós que trabalhamos lá, a gente fala até que a gente não é lá muito criativo, mas se você tiver alguma proposta, a gente dá a solução, não é? Então,
esperar que a gente vá apresentar grandes cartazes e não sei mais o que, talvez não, mas se você traz a sua ideia, a gente pode resolver isso. Tem alguns alunos da área de design gráfico que finalizaram o TCC ali com a gente, dependendo Uhum. da proposta de cada um desses TCCs, né? Tem a professora Adriana finalizou a tese de doutorado dela lá com a gente também, exatamente porque a proposta dela foi nesse sentido que usava algum tipo de confecção de uma parte da tese do ponto de vista gráfico que nós podemos oferecer. Só assim, agora não precisa comentar, mas eu só vou citar alguns comentários de algumas pessoas que estão participando conosco. A professora Luciana diz que história magnífica, né, Vanderlei? E a professora Andréa, aquele acervo de máquinas é lindo. E tem o Jim, que eu não sei qual é a pessoa que está por trás desse, perguntando se eu estava tomando café, né? Então eu já respondi para ele que sim. E aí a Tatiana dizendo que eu gosto de café, gosto mesmo. E a Sheila Rodrigues, professor Vanderlei, muitas lembranças boas da época da Facombi. Já faz tempo, né? Aqui é um papo sobre memórias, então é por isso que ela foi lá na Facombi. Aparecem outras memórias também, né? Outras. Surge outras Tem uma memórias. pergunta que nos enviaram aqui, o Vanderlei. Qual a diferença entre tipografia e tipografia artística? É bem difícil até de responder isso, porque a gente pode fazer uma tipografia convencional. Você escreve numa linha e você pode desenhar com tipos. Então, quando a Uhum. gente fala de uma tipografia artística, é você emprestar ao seu projeto um visual, vamos dizer, até fora de padrão. Então, uma leitura corrente de uma linha que termina e volta e tudo, é uma coisa. A outra é você, digamos assim, enfeitar mais com os tipos. Você faz uma chuva de tipos, por exemplo, você faz mistura a pictografia com os tipos. Tem gente lá em Minas fazendo caricatura a partir dos tipos móveis, por exemplo. Entendi. Então, tenho experiências bastante interessantes nesse sentido. E aí uma outra pergunta que eles fazem aqui, o que são caracteres tipográficos e famílias tipográficas? O pessoal está bem Os curioso. Vou te falar. caracteres, os caracteres são as letras em si, né? Então, cada letrinha dessa, a gente costuma dizer que você tem o teclado do computador, a tua experiência de apertar uma tecla e sair uma letra, na tipografia você vai pegar essa letra e vai juntar no componedor tudo mais. E as famílias são as classificações que a gente tem. Sem entrar em muitos detalhes, afinal de contas, nós temos hoje milhões de tipos, né? Cada um vai inventando o seu e vai aparecendo. Mas a gente pode partir de uma classificação bastante básica. Os tipos serifados e os não serifados. Os tipos serifados são todos aqueles que a gente conhece como de origem da tipologia romana. Então, os tipos romanos, eles têm um acabamento, para muita gente, bastante mais delicado. Eles têm um contraste entre os verticais, as linhas verticais e as horizontais, sem entrar em muitos detalhes técnicos da anatomia do tipo. E os tipos não serifados, também conhecido como bastão, eles têm aquele acabamento, digamos, até rústico. Então, se a gente quiser pensar melhor, o Times, por exemplo, é de origem até que leva o nome Roman no final. Então, são os tipos, o grande representante dos tipos serifados. E aí, o outro, Arial, que é o grande representante dos tipos não serifados ou tipos bastão. E existe também a serifa quadrada,
que a gente chama dos egípcios, de uma maneira geral. E também tem uma série de variações. E tem os tipos fantasia. Tem os manuscritos, que imitam a letra manuscrita. Então, as famílias são essas daí, as grandes classificações. E depois você tem os detalhes de cada uma delas. Existem outras classificações que seria até muito extenso comentar, e a gente também nem lembra isso tudo de memória aqui. Né? Entendi. Tem Um uma outro outra lado, pessoa que teve... Oi? um outro lado também que tem dessa tipologia são os ornamentos. Os ornamentos são caracteres gráficos que não são exatamente letras ou números, ou pontuação. Então, você tem uma série de figuras que enfeitam, digamos assim, a publicação. São os fios, os bigodes, as molduras. Então, são esses os ornamentos também que existem dentro da tipografia. Entendi. Tem uma pessoa que está querendo saber, e eu acho que é a sua pesquisa, né? Você comentou a respeito disso, professor Vanderlei. Como se estruturou a história da imprensa em Goiás? Faz parte da sua pesquisa, não é? Em parte, sim. O que a gente tem bastante bem contado até agora, e claro, sempre tem alguma coisa para você descobrir, é essa história da imprensa. O que a gente não tem é esse lado socioeconômico, até industrial dessa imprensa, que é o foco da minha pesquisa agora, né? As tipografias de jornais do século XIX, por enquanto. A gente pode estender posteriormente para o século XX. Mas a gente está tentando, está em busca exatamente dessas origens. E, por exemplo, como que esse papel chegava em Goiás no século XIX? Se a primeira máquina tipográfica do Matutina Meia Pontense levou praticamente de 4 a 5 meses para chegar aqui, ou dizem que nem foi em carroção de boi, porque não tinha estrada para rodar, era só em lombo de burro. A ver isso daí. Né? Mas como é que o papel chegava nesse período todo e chegava em bom estado para ser aproveitado numa impressora? Como é que o Rio de Janeiro já tinha indústrias ou fundidoras de tipo no século XIX, por volta de 1920, por aí, já existia alguma coisa nesse sentido. Como é que eles adquiriam esses insumos da tipografia? Então, o papel, o principal, talvez, depois, fora as máquinas, é óbvio, né? Depois, os tipos, as guarnições todas que a gente usa na tipografia. Então, é essa curiosidade. E a gente não pode deixar de considerar que não é só um aspecto cultural do conteúdo que era produzido, que tinha toda uma movimentação socioeconômica por trás. Então, esses que a gente precisa descobrir, que a gente quer descobrir e ver como é que era. Mão de obra, por exemplo. Não tinha um curso regular de formação. Então, a história diz que os mais habilidosos, os artesãos, eram convidados a ir para a tipografia. Então, era um treinando o outro, um capacitando o outro para fazer a tipografia. E aí a gente quer nomes, a gente quer lugares, a gente quer valores, para desvendar mais um pouco esse aspecto que dava suporte. Porque a gente pensando na tipografia, a máquina, a tinta e o papel é uma coisa, mas para chegar nesse ponto de o livro ser publicado, de o jornal ser publicado, um panfleto que fosse, um cartão de visitas que fosse, tem toda uma estrutura
que a gente quer descobrir, lançar um olho um pouco mais apurado sobre isso. Eu costumo dizer que são as histórias da imprensa e da tipografia. Entendi. Tem alguns comentários aqui, a Sheila, né, fala, Vanderlei é memória viva, e é mesmo, né, memória coletiva, tem a memória individual dele e a coletiva. E tem aqui, só que eu não sei o nome dela, né, mas está como Travela, Vande é o mestre da tipografia, e a Georgia, ela comenta aqui que fez o curso de extensão e composição, composição e impressão tipográfica de cartaz. Dá um trabalho de montar, inicialmente, mas o resultado é magnífico. Eu acho que foi o que você fez para o Café com Leitura, não foi? Para o evento? Que os meninos fizeram? Ano passado nós fizemos para um evento da FAV e cada promoção dessa, ou cada situação dessa, na realidade a gente promove um curso, um mini curso a respeito. Então os meninos vão para lá, os estudantes vão para lá para aprender a tipografia e o resultado, o exercício prático, é exatamente a produção desses cartazes. Então foi um evento da FAV, Café com Leitura, a FEICOM, a CEMIC FEICOM, a SBPJ, foram 4 ou 5 eventos ano passado, que foram 4 ou 5 cursos que a gente fez com essa finalidade, né? Uhum. Professor Vanderlei, assim, tem mais 3 perguntinhas, só que o Instagram, ele limita o tempo. E se a gente não encerrar, a gente perde a live. Então, assim, eu vou encerrar esse primeiro momento e aí a gente volta de imediato, tá? Só é o prazo de encerrar, publicar o vídeo e a gente já volta. Mas assim, é vapt-vupt. Você pode me dar uns 5 minutos? Pode beber água, pode ir no banheiro. Ou estraga. A professora deixa você ir no banheiro. Tá bom, então. Gente, daqui a pouquinho a gente volta, tá? A gente já vai encerrar, deixar o professor beber uma aguinha dele e a gente já tá de volta. Vocês voltem conosco também. Até lá. Então vamos lá, assim, foi muito bom o primeiro momento como professor, né? Ele comentando a respeito de todo esse percurso, da preocupação com a memória, né, tipográfica, da imprensa universitária no primeiro momento, né? A dona Ercília tá aí, a mãe do professor, que gracinha falar para ele. Um beijo, dona Ercília, que bom que ver a senhora aqui. Cristina e Duílio. Duílio é irmão, é? Ai, que bom, gente, muito bom. Olá, Geórgia. Gente, bom ver vocês aqui de volta. Muito legal. Acho bem bacana, porque o trabalho que o professor Vanderlei desenvolve aqui na universidade é um trabalho muito bonito, pouco divulgado, mas é uma memória, né, cultural muito, muito bonita. O ateliê é um lugar assim que para gente que gosta de editoração é encantador, né? Como a Georgia mesmo comentou, né, na live passada, na outra, que inicialmente é muito difícil, porque você colocar letrinha, né, atrás de letrinha, para depois você conseguir imprimir, né, que eu vou até mostrar para vocês aqui como que é. Deixa eu só chamar o professor Vanderlei aqui para a live aqui que ele chegou. Ele já chegou, já chamei ele, aí tá chegando. Prontinho? Professor Vanderlei, se eu contar quem tá assistindo a live, não acredita. Dona Ercília, Cristina e Duílio. Dona Ercília tá lá, bonitinha, assistindo o filhinho dela, o primorzinho dela. Tá bom. Tá bom. Olha só. A audiência. Olha o que eu achei. Na hora que, do intervalozinho, eu fui lá procurar, né? Que foi o trabalho que os meninos fizeram, não é? Que a Georgia estava falando, que eu estava até comentando. É um trabalho muito difícil mesmo, mas é muito bonito. Né? É muito gostoso ali. É difícil ficar colocando aquelas letrinhas, achar lá na caixinha, né? Você colocar pra gente ficar procurando aquelas letras, mesma coisa, tá pescando alguma coisa ali. Mas acaba que, no final, a impressão fica muito bonita, né?
tem o selo, não é, professor Vanderlei? Você falou da questão Sim, de... Cadê o selo aqui? Esse de aqui eu acho que não tá com reaproveitamento. selo. É esse aqui eu acho que não... Ah, não, tá aqui, né? O FG sustentável, né? Isso, Né? isso. Isso. Não é? É o Isso que tá daí tudo é usando. material de reaproveitamento mesmo. Você pode ver que a parte interna ela está impressa, então a gente aproveitou a outra Aqui parte. dentro, né? É, aí Isso. foi usado para outro que não deu certo. O que é bom, assim, para as Eu- pessoas que estão nos assistindo, que às vezes é da própria universidade e não sabe, então o ateliê tipográfico faz esse tipo de trabalho, né? E às vezes você tem um evento, quer fazer um material que seja sustentável, né? E fica muito bonito e bem Exato. resistente. Apesar de ser um material Uhum. reutilizado, mas é novo, né, professor Vanderlei? É É novo, ele só novo, é é reutilizado, novo. mas ele é novo, não é uma coisa que Uhum. foi usada, ninguém quer usar mais, aí pegou lá, não. É só porque há Ele um só não corte, não é serviu, isso? ele só não Oi? serviu para aquele objetivo que ele estava sendo feito antes, né? Então, Uhum. como eu disse, são malas de impressão, são aqueles testes que a impressora faz. A gente tem que considerar que para esses testes, a gente usa praticamente 10% até de uma tiragem, a gente usa para fazer o teste e fazer o ajuste final da máquina, né? Uhum. Então, esse material usado, nesses 10% usado no offset, por exemplo, a gente acaba reaproveitando no ateliê. O desperdício é menor lá, Sim, entre com aspas, certeza. desperdício. Né? Mas assim, acaba não sendo desperdício por conta do ateliê, porque se não tivesse ateliê, seria realmente Também. ir para É, reciclagem, não é isso? ia para reciclagem, isso. Aliás, em gráfica, dificilmente você perde alguma coisa. Todo, eu acho que 99% do que você usa na gráfica você acaba reciclando, tá? Uhum. Pois e fala um pouco mais, assim, que as pessoas estavam perguntando aqui, quais os projetos que você desenvolveu lá dentro? Eu acredito que seja porque eu mostrei o livro, então eles estão querendo saber se há outros projetos dessa natureza que você fez. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar, mas a gente fez cerca de 20 livros, 20 títulos que a gente publicou, Uhum. entre títulos novos ou lançamentos mesmo, e reedições. A gente fez algumas reedições históricas, né? E basicamente uma coisa pequena em termos de número de páginas, é até 100 páginas, mais ou menos, né? Então são 22 títulos que estão no nosso site, tipografia.segraf.ufg.br, que você pode entrar e verificar isso, né? Está no Sim. nosso catálogo lá, né? Para Agora, quem não estava na outra live, eu vou mostrar um dos trabalhos do professor Vanderlei, e não só a questão dele ser o organizador, mas o trabalho do ateliê, porque isso aqui tudo foi feito no ateliê, não foi, professor Vanderlei? isso, Né? foi todinho feito lá. Só que isso aqui é estilogravura. Isso é É? xilogravura e o que é a ideia da uma coisa assim que é novidade para muita gente é o fato de a gente ter reproduzido 600 exemplares desses daí e essa reprodução de 600 xilogravuras, né? 600 cópias de uma xilogravura, com o apoio da ADUF, foi em comemoração aos 50 anos do curso de jornalismo que a gente fez. Mas aqui dentro, aqui, professor, não foi a questão de impressão mesmo, né? Não, eu Isso falo foi. assim, não foi a... Os títulos dos poemas são composição manual e os textos são de linotipo. Seu Ronaldo Soares era o nosso linotipista. Só estou mostrando que tem algumas pessoas que não estavam na outra live, só para eles verem aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, né? Esses títulos aqui são com os móveis, Sim, é isso? são E o tipos móveis, restante. isso. Entendi.
Não, então, o pessoal perguntou, mas foi isso mesmo, a questão dos seus projetos, né? Mas você já comentou que está disponível, né, no tipografia.segrarf.ufg.br, e lá Exatamente. vocês vão verificar coleção todo tipo, não é isso, professor? O catálogo aqui tem uma aba de catálogo e vocês podem verificar outras coleções É o catálogo disponíveis, das né? publicações. E não É entendi. bom lembrar que esse catálogo que mostra aí, mostra aquilo que da imprensa universitária ainda, né? Então, desde Uhum. 1961, que vem todas essas publicações. E depois, as mais novas aqui, né? Então, a produção da imprensa em tipografia, então, está nesse catálogo. E tem as publicações do próprio ateliê tipográfico, não é? Que os Você, livros... Diga. não, é porque aqui eu vi que tem um catálogo de livros da imprensa universitária que vai de 61 a 78, e depois tem Isso, as publicações do próprio ateliê, né? o próprio ateliê. Aí Orquídeas, tipo assim. Estou uhum, repassando aqui também, fazendo a colinha aqui, né? não, porque a gente não consegue gravar tudo, a gente grava na cabeça aquilo que não Sim. está em algum lugar armazenado. Uhum. Está armazenado, a gente ocupa o nosso hard aqui com outra coisa, né? Uhum. Uma outra pergunta aqui, que eu acho que a pessoa está querendo que você fale mais, porque você falou de um tipo de máquina que tem no ateliê, a pessoa está perguntando quais são os tipos de máquinas que tem hoje lá no ateliê, quantas máquinas são? Bom, o número de máquinas eu não sei dizer exatamente, mas deixa eu pegar uma colinha aqui. Nós temos Pega. as tradicionais que a gente chama Minerva, né? As tradicionais Minerva, que são praticamente aquelas que têm a impressão plano contra plano. Vale dizer que você tem uma matriz que fica num determinado plano, numa determinada base, e tem a folha que ela é prensada também no outro plano que faz, digamos assim, o carimbo gigante, né? São as Minerva. Então nós temos duas dessa Minerva, três, aliás, são uma manual, mais simples, depois tem uma modelo leque, são duas modelo leque, depois tem uma plano cilíndrica, que a gente usa principalmente para fazer os livros, a parte do miolo dos livros, que imprime nesse formato que você mostrou, a gente imprime 4 páginas por vez. Então, cada folha dão 8 páginas, cada caderno de Sim, sim. 8 páginas. Né? Eu tô mostrando toda hora, que toda hora chega alguém diferente, Vanderlei, por isso que eu mostro toda Sim. hora, tá? Esse é o formato que ele tá falando, gente. Aqui. Então, dessas impressoras, eu posso citar agora com a colinha que eu tenho aqui. Então É uma fale. impressora manual Fontimold, que essa daqui é feita no Brasil mesmo, apesar da inspiração ser alemã, a origem dela, né? Então, essa uma cabo de pá, que é uma das mais antigas que, em termos de formato, apesar dessa não ser tão antiga assim, mas ela chegou a ser considerada revolucionária na época em que ela foi. É uma máquina inventada há 300 anos, mais ou menos, né? Só. E a invenção. Depois nós temos uma outra curiosidade que a gente tem lá, é o capricho desses tipógrafos, o capricho desses mecânicos de tipografia para fazer adaptações. Então, uma dessas Minerva que a gente tem foi adaptada como hot stamp, para impressão a quente. Então, nós fazemos isso lá, principalmente usamos a impressão a quente não só para embelezar a publicação, mas também para produzir marcas de segurança para os diplomas que são feitos na universidade. Né?
acho que, não sei se todo mundo sabe, um diploma de universidade, ele tem até 20 marcas de segurança que a gente não consegue reproduzi-las todas assim. E algumas são feitas lá no SEGRAF, nos diplomas de graduação e de pós-graduação. Então, aqui, nessa relação, já citei duas máquinas. Quando a gente fala manual, a máquina manual, ela é rodada por motor elétrico, mas a alimentação e a retirada do papel é feita manualmente. Então, eu coloco o papel para ser impresso, com a mão direita, com a mão esquerda, eu tiro o papel que foi impresso e vou substituindo assim, né? Então, a alimentação dela é manual, mas o operacional dela é a partir de um motor elétrico. Então, tem 3, 4 Minerva. Tem uma outra curiosidade é que nós ganhamos de uma gráfica aqui de Goiânia, que cessou as atividades, a gente ganhou uma impressora que é prova de prelo de offset, e que nós fizemos adaptação para impressão tipográfica. Eu vi uma dessas também adaptada na tipografia do Zé, em Belo Horizonte. O Flávio, que é o proprietário e o artista do lugar, junto com outros tantos que acabam criando quase que um centro cultural em torno da tipografia do Zé, lá em Belo Horizonte, né? Então, ela foi, originalmente era para provas de offset, e agora ela é também tipográfica, e a gente consegue imprimir até uma folha de 1 metro quadrado, mais ou menos. Aqui é 66 por 96. Uma outra curiosidade que a gente tem, uma hot stamp bastante antiga, que servia para os trabalhos de encadernação e restauração de livros da Biblioteca Central. Então, ela foi dispensada e a gente incluiu no nosso acervo, recuperamos a máquina, ela funciona, e ela é totalmente manual, tem apenas a parte de as resistências para esquentar a chapa, para fazer a transferência da tinta quente para o papel. Mas o operacional é o que mais a gente tem que se aproxima daquilo que foi a invenção do Gutenberg lá dentro da tipografia. Mas é uma máquina considerada moderna, viu? Moderna. Ela é da década de 60 já, né? Agora, professor Marilene, uma pergunta assim, bem emblemática, porque assim, todo o manual dessas máquinas está dentro do seu cérebro, certo? Vamos dizer assim? Porque você falou que não tem manual. A gente sabe como cada uma delas funciona, né? Uhum. E podemos. Algumas, a Linotipo, por exemplo, a gente conseguiu recuperar o manual dela. Então, nós temos um manual que foi publicado em 1934, 35, que acompanhava a máquina Linotipo. Depois nós ganhamos uma outra máquina Linotipo da imprensa do Estado, do CERN, e veio também o manual de manutenção da máquina da Linotipo. Não é? Recentemente a gente escreveu para a Catu e eles mandaram para nós o folder de uma máquina que nós temos lá. Foi bastante interessante também esse contato com os fabricantes que ainda existem no Brasil. A Catu continua ainda produzindo, né? A Funtimold já não existe mais. Mas a Heidelberg, por exemplo, é muito forte no Brasil ainda, com novas tecnologias. Mas então, a pergunta que eu queria... Porque a pergunta mesmo que eu quero fazer, o Vanderlei, é assim, apesar de ter esses manuais assim, mas quem que está sendo preparado, essa nova geração,
para assumir esse posto, né, que é seu? Quem mais trabalha com você lá no ateliê? Ali no ateliê tem um funcionário da universidade, que também já está na reta de aposentadoria, que é o Edson, né, que é um tipógrafo bastante antigo. Tem o PC Paulo César e Silva, que é o que eu considero assim como um expert em mecânica também, além de um excelente impressor. O Edson ele opera principalmente a LEC e também é um bom chapista, composição e tudo mais. Enfim, tem muito curioso, mas gente disposta a aprender nós estamos procurando, de Então, certa pois maneira. é, porque isso é uma preocupação, não é? Exatamente, a gente quer tentar ou deixar isso como um legado da universidade, mas realmente a gente precisa formar pessoal para cuidar disso, né? A professora Andréia está com a gente, ela acaba nós orientamos o trabalho dela de licença capacitação, e a finalidade dela, do trabalho, foi exatamente esse, de se inteirar cada vez mais desses equipamentos. Né? E é bom lembrar que, do ponto de vista gênero, por exemplo, o estado de Goiás, na década de 850, por aí, mais tarde um pouco, eu não sei exatamente as datas, mas tinha um edital que contratava mulheres para tipografia. Tinha-se a ideia de, principalmente para fazer o serviço de composição e de revisão, pela delicadeza que o trabalho exige. Então, Paciência, a paciência gente que tem exige. a paciência. Então, a gente tem que situar um pouco na história, contextualizar a história, para dizer o que é que eles valorizavam na mão de obra feminina dentro da tipografia. Porque Sim. durante muito tempo a ideia de que oficina tipográfica não era lugar para mulher. Mas aí a gente tem esses exemplos goianos dessas mulheres que foram contratadas pelo governo do estado para atuar na tipografia. E um outro jornalista, José do Patrocínio, também, ele tinha parentes dele, mulheres, dentro da tipografia, e sempre com, os textos dizem, com grandes elogios ao capricho e à beleza do trabalho que elas desenvolviam lá dentro, né? E aí a gente tem agora aqui a Andréia, que pretende se tornar a nossa tipógrafa dentro da É, universidade. aqui, não, Ela não está sei se puxando a fila. A Ela Patrícia está ainda está puxando a fila. aqui, a Georgia, mas são estudantes que estiveram lá com você, meninas, né, que estiveram lá. Parece que a Patrícia fez foi estágio, se não me engano. Se ela estiver aí ainda, ela pode confirmar. E parece que ela fez o estágio obrigatório com você, né? E Sim. assim, ela gostou muito. O pessoal gostou bastante. Aquela turminha que fez o estágio, eles gostaram bastante de ficar aí no ateliê. Mas é igual você falou, não basta gostar, né? Tem que ter aquele amor para poder continuar o legado. Aí, ó, ela tá falando, tô aqui. Aí, porque fala da sua experiência, você gostou ou não de participar lá do estágio? Porque tem tudo isso, né? O pessoal acha que é uma oficina, é um lugar assim mais rústico, né? E que a mulher não pode estar participando. Tem esse estigma, né? Esse estereótipo assim que oficina não é lugar de mulher. Mas as meninas que participaram, como eu falei, a Georgia, e teve outras também que participaram, elas comentaram muito, muito bem, né, do tempo que elas ficaram ali no ateliê. Então, gente, professor Vanderlei, eu agradeço, né, assim, esse dedo de prosa, é muito bom, e eu Também acredito agradeço a que, oportunidade. é, aí, ó, foi maravilhoso, Vanderlei é top, aprendi demais. Obrigado.
Obrigado. Isso é bom esse retorno, porque eu acho que muitos não conhecem o ateliê, então os estudantes da universidade, né, se acheguem lá no ateliê, eu acho que é bom estar conhecendo, porque às vezes pode despertar, né, esse lado para a editoração também, e divulgar mais, né, Vanderlei, porque tem muitas pessoas que não conhecem o ateliê, e precisa de ser divulgado, né, soltar nas redes aí, para que as pessoas visitem, né? Pode ficar à vontade. Sim, uma oportunidade como essa, talvez seja a divulgação mais ampla que a gente tenha feito até agora aqui. Existe dentro no nosso ambiente, lá no nosso espaço, um pouco dessa preocupação de trazer mais visitantes para divulgar o trabalho e ajudar a sustentar esse trabalho ali dentro, né? Então, Uhum. nós tivemos o apoio da ADUF, por exemplo, através do setor cultural da ADUF, que a gente agradece demais, para ajudar a trazer um material que a gente ganhou em São Paulo, da USP, e um material de Minas. Existe a possibilidade de o Cinti também, através do seu departamento cultural, se envolver. Aí eu sou obrigado a dizer financeiramente também com o projeto. Né? Então, e são essas pessoas preocupadas com a preservação da memória que, de certa maneira, não adianta apenas a gente ter o lugar se a gente não dá sustentação para eles. Né? Então, nessa nova fase do ateliê, depois dessa pandemia, vamos ver se a gente consegue trabalhar mais nesse ambiente cultural de Goiás, com o ateliê também. Né? Com certeza. E depois vou publicar algumas dessas máquinas, você me passa. Eu vi que ali tem algumas fotos, eu vou pegar e publicar, né? E começar a divulgar, que eu acho que é parte da Bíblia, faz parte da história da biblioteconomia também, né? Porque você está lá, então você acaba sendo o cerne disso tudo. E, gente, obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, ao professor Vanderlei que tirou um tempinho para conversar com a gente, contar um pouco da história dele, a história, né, da imprensa universitária, esse resgate da memória, a preocupação com a história cultural, né, de Goiás, da imprensa como um todo. Então, professor Vanderlei, eu deixo as últimas palavras com o senhor, né, e aí, ó, ainda tem alguns vídeos e fotos aqui. Depois você me manda, Patrícia, que eu acho que é legal divulgar, né? A gente divulgar isso sim, né? A nossa história, a nossa memória, a nossa cultura. Eu acho que é bem legal estar divulgando isso nas redes, né? A rede é bom para isso. Então, deixa as últimas palavras para o professor Vanderlei finalizar, fazer as suas considerações finais e a gente ir embora, infelizmente. Para muita gente, eu já deveria estar aposentado, mas eu costumo brincar que a minha aposentadoria é essa daí, vamos dizer assim. Então, finalizando o meu tempo dentro da universidade, que vai durar bastante ainda, eu espero, a criação e a manutenção do ateliê e a formação de um pessoal que possa dar sequência a esse trabalho para adiante, né? E gostei muito de participar dessa conversa, uma experiência bastante agradável, e a gente aguarda visitações que sejam, nesse momento, pelo menos virtuais, né? Sim, Com verdade. certeza a possibilidade é maior, né? Então, agradeço a todos, agradeço as presenças nesse, nesse A bate-papo. dona Ercília, como é que é o nome de sua mãe? É a dona Ercília. Obrigada, Sim, dona Ercília, tá? Né? Uma espectadora e tanto, né? Participante aqui com a gente. Então é isso aí, e a gente, gente. Tchau. e a gente pode voltar outras vezes tratando de outros assuntos vinculados. Sim, pode Né? sim. E depois a gente Obrigado, sentava, né? Keila. E a gente vê essa questão da divulgação do ateliê, tá? Sentar com você, a gente vê isso aí. Acho que vai ser bem Combinado, legal. Tá bom? Gente, combinado. um beijo para vocês. Um beijo, Vanderlei. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite.